No vídeo de hoje faremos uma das poucas coisas que ainda não fizemos com cerveja, que é uma receita com cerveja. Faremos uma fraldinha na stout, que é tão fácil de fazer que até eu faço. E acreditem, galera, fica inacreditavelmente bom. Estou fazendo essa receita obedecendo a pergunta que eu fiz lá na comunidade e que deu que sim, o pessoal queria ver uma receita, por isso cá está a fraldinha na stout. E agora sim, olá amantes do pão líquido, tudo bem? E uma das primeiras coisas que eu preciso esclarecer aqui foi inclusive uma dúvida da minha filha. Papai, e o álcool da cerveja? Não haverá problema quanto a isso, porque o álcool evapora acima de 70 e poucos graus. E a nossa receita irá a 200, portanto é uma receita totalmente family friendly. E existem duas coisas que me deixam muito pistola quando eu cozinho. A primeira é fogo do fogão fraco, que nesse caso está resolvido porque usaremos o forno. A outra é faca cega, que eu estou resolvendo neste momento do jeito que eu gosto. Forno pronto, faca afiada, vamos aos ingredientes. Precisaremos de uma peça de fraldinha com cerca de 1 kg. Precisaremos também de uma lata de cerveja escura. E aqui na cerveja escura, procure evitar as mouse beers. São cervejas muito doces que não ficam bem em receitas de comida salgada. Se for o caso de usar as comerciais, utilize a Xingu. Eu, neste caso aqui, vou utilizar uma Guinness. Depois 2 cebolas em pétalas, ou ainda como é chamado o corte julienne. 2 pimentões vermelhos, eu aqui só tinha 1. Da Yazar, 3 dentes de alho, 2 colheres de sopa de açúcar mascavo, é isso que você ouviu mesmo, 2 colheres de sopa de extrato de tomate, de boa qualidade, 1 colher de sopa de vinagre de vinho tinto, 1 colher de chá de tomilho, tempero tomilho, 2 colheres de azeite, pimenta do reino moída na hora a gosto, e sal a gosto. O sal, se puder ser o de parrilha, é melhor. E a primeira coisa que faremos é a marinada para deixar a carne de molho por pelo menos 2 horas. Mas o ideal é de um dia para o outro. Aqui eu consegui deixar por 4 horas. Começamos picando o alho, corta fora a bundinha dele e esmaga para tirar a casca. Depois pica eles bem picadinho. Eu vou pôr mais que 3 dentes de alho porque eu adoro alho. As minhas receitas são assim. Aquilo que eu gosto muito, eu boto muito. Aquilo que eu não gosto muito, eu ou não ponho ou ponho pouco. Para se fazer uma boa marinada, é necessário que haja algum cítrico dentre os componentes. Nesse caso, eu vou usar um aceto balsâmico, que é o que eu tenho aqui em casa. Mas vinagre de vinho, conforme a receita, também serve. Como você está vendo aí, eu estou servindo a cerveja para já ir perdendo o gás. Conforme a receita, são necessários 350 ml, então eu servi até ali. Enquanto a cerveja perde o gás, eu adiciono as 2 colheres de extrato de tomate, adiciono também 1 colher de chá de tomilho, mais ou menos 1 colher de chá, e depois adiciono 2 colheradas de açúcar mascavo, mais ou menos 2 colheradas. Depois vamos colocar uma lata de cerveja, que nesse caso aqui é uma Guinness. Uma vez que tenha sido colocada a cerveja, vamos mexer um pouco para dissolver bem essa marinada, para que ela fique bem líquida e entre bastante em contato com a carne, que depois será submersa nela. Aqui estamos vendo a fraldinha que eu comprei no mercado. Ela veio com um pouco de pelanca a mais do que eu esperava, por isso eu tive que fazer um ligeiro toalete nela e tirar essas pelancas tudo que estavam sobrando. Pelanquedo que vou te contar. Depois vira, faz do outro lado também, que deve ter pelanquinhas soltas pelo outro lado. E finalmente mergulha ela na marinada. Tanto faz o lado, tá? Aí eu preferi botar desse lado porque era mais estreito. Mas tanto faz o lado que você mergulhar ela. Afofa bem ela para ela absorver bastante já no início e tampa para proteger dos bichos. Na sequência eu vou dar um trato no pimentão, que é todo o pimentão que eu tinha em casa. Então vamos tirar a parte branca, essa parte branca costuma azedar, e vamos cortar ele em tirinhas. Aí você está vendo a marinada já com a carne dentro, que de vez em quando é interessante que você vá lá e dê uma mexida, para que outros lados da carne entrem em contato com a marinada também. A nossa receita prevê 350 ml de cerveja. Os 150 que sobram serão devidamente bebidos durante a feitura da carne. E vamos para a cebola. Faca bem afiada, o choro é menor. Acreditem em mim, se você cortar cebola com uma faca bem afiada, você não vai chorar.
Ela é cortada no formato julienne, que fica na forma de pétalas, para depois fazer a caminha na forma, aonde vai a fraldinha em cima antes de ir para o forno. Aí eu estou descascando 2 cenouras, depois eu vou picar ela em rodelas grandes, de mais ou menos 2 dedos, para botar junto com as batatas que eu vou fazer também mais tarde na forma para assarem junto com a carne. Aí eu estou descascando as batatas. Agora eu vou picar as batatas. Não pode picar as batatas muito grandes, porque a temperatura não é muito alta e não vai ficar muito tempo no forno. Depois monta a forma, distribuindo as batatas, as cenouras e os pimentões. A cebola tem que ficar reservada para deitar a fraldinha em cima. Pegamos a fraldinha. Esse aí é um passo muito importante na execução desse prato. Deixar a fraldinha escorrer. Por isso que eu vou tirar ela ali da marinada, vou botar naquele pote furado ali, para ela ficar pingando ali durante uns 10 minutos mais ou menos. Eu coloquei mais ou menos uns 10 grãos de pimenta aí. Estou moendo elas na hora, que é para poder aproveitar todas as notas aromáticas dela, que costumam evaporar rápido com o tempo. Olha aí, ficou bem moidinho. Uma vez que escorreu a fraldinha, eu vou levar ela, montar ela em cima do prato, né? Depois eu vou distribuir a marinada, né, que ela faz parte do prato. Só cuidar para não derrubar em cima da carne, uma vez que nós escorremos toda a marinada da carne, não é interessante que nós coloquemos de volta. Então, podem ver que eu estou derramando a marinada ao redor da fraldinha. Vou pegar aquela pimenta que eu moí agora há pouco para distribuir pela carne, e aí você vê o quanto você gosta. Eu admito que me passei um pouquinho, eu não gosto tanto assim de pimenta, como eu tô botando aí. Depois eu tô botando ali sal de parrilla e finalmente eu vou botar um fio de azeite para que ela fique brilhosa quando ela assar. Aí você tá vendo como ficou o prato, né? Depois de montado, antes de ir pro forno. Ele tá no forno assando a 200 graus por 35 minutos, ali meus pés. E aí está ela pronta. Você pode ver que os vegetais cozinharam muito bem e a carne também está assada no ponto que eu gosto. Aí você pode ver a carne mais de perto e esse é o ponto que eu gosto. Eu gosto dela um pouco mais vermelha. Se você gosta mais assada, pode deixar por 40, um pouco mais assada, 45, um pouco mais assada ainda. Algumas observações finais quanto a esse prato. Eu posso dizer que, nesse tamanho que eu cortei os vegetais, eles ficaram exatamente no ponto. Não ficou aquela coisa desmanchando, ficaram bem al dente, bem como eu gosto. Assim como o ponto da carne também para mim estava excelente. Agora, a cerveja. Eu preciso dizer que a Guinness não foi uma boa escolha. Se você puder utilizar cervejas mais complexas que a Guinness, com algumas notas de caramelo, alguma coisa como uma stout normal e não uma dry stout, talvez faça mais sentido, para dar maior complexidade de sabores ao molho. O molho ficou bom, deu para comer numa boa, mas eu tenho que admitir que se eu pudesse optar, eu não usaria a Guinness novamente. Espero que você tenha gostado dessa receita. Ela é muito simples, como eu digo, até eu faço. Se você gostou, deixa nos comentários para eu saber. E já que você vai nos comentários, aproveite e inscreva-se nesse canal para receber conteúdo de qualidade sobre o nosso amado pão líquido. No mais, desejo a todos saúde, sabedoria e boas cervejas. Até o próximo vídeo.